Olá, estamos começando mais um Samba com Ela, esse programa do nosso canal da Rede RVC, que vem para falar de música, de samba, de autoral, de tudo que nos inspira. E se a gente fala de música, a gente fala de voz, a gente fala de cuidado com a voz, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos bater um bate-papo com uma pessoa, uma profissional que cuida da voz, uma fonoaudióloga. Eu estou recebendo aqui Miriam Mitê. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada em estar aqui. Fico muito feliz mesmo e poder aqui compartilhar com todos um pouco dos meus conhecimentos quanto aos cuidados com a voz. Olha, ela tem muitos projetos, gente. É um bate-papo que vocês vão ver que é uma riqueza. Vamos começar pelo currículo da Miriam, né? A Miriam é fonoaudióloga, como eu falei. Ela é mestre em letras. Ela é especialista em voz. Também, agora a pessoa não entende a própria letra, né? Além de especialista na... Como é que é? Motricidade orofacial. Como é que é? Fala de novo. Motricidade orofacial. Bonito isso, hein? E professora da perestroika, que nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Mas eu queria, assim, para começar... saber como é que começou esse teu amor pela fonoaudiologia, porque já faz 2 décadas que tu é formada, isso é uma coisa inacreditável, mas é verdade, mais de 2 décadas. E aí eu queria saber que tu falar um pouquinho de como é que começou esse teu amor por essa profissão. Bom, eu comecei o curso de fonoaudiologia em 1991, quando eu passei no vestibular, né? Eu sou do tema do vestibular no IPA. Tenho muito orgulho, eu sou filha do IPA, digamos assim, né? E a fonoaudiologia, para mim, assim, ela tem um peso muito grande na minha vida, porque através dela conquistei tudo que eu tenho. Né? Amigos, eu tenho muitos amigos de todo o Brasil, posso dizer isso, né? Atendi muitas pessoas, eu vi a fonoaudiologia transformando vidas de muitas pessoas, né? Tanto na área da voz, quanto na área da comunicação, da linguagem, da deglutição, porque eu também trabalho com disfagia, né? Com desmame de sondas, né? De naso, Sim. ou então, enfim, pessoas que não conseguem comer por via oral, pela boca, né? E então é uma ciência que trabalha com o quê? Com a voz, com a fala, com a motricidade orofacial, que é a parte da respiração, mastigação, né? Trabalha também com uma questão da leitura escrita, que não é muito a minha área, né? Mas a fonoaudiologia aborda isso. Aborda isso também, olha só. E com a audição, né? Mas este início foi mais nessa questão de patologia mesmo. A pessoa tem um problema, tu vai lá e resolve, né? Em várias áreas tu trabalhou nisso. Tu trabalhou com criança? Muito. Com crianças com síndrome de Down, autistas. A minha formação, né, inicial, quando depois de formada, foi trabalhar em APAES, assim. Né? Então, eu comecei trabalhando em APAES, eu trabalhei em Rio Pardo, que eu faço questão de mencionar aqui, eu tenho muito orgulho de dizer que foi meu primeiro emprego. Né? Que lindo! Trabalhei 8 anos lá. E tenho muito orgulho disso, porque eu entendo toda essa luta, essa demanda. Isso é uma bagagem, das APAES, né? Muito grande, com familiares, né? Todo o investimento das pessoas em ir no local, ver o progresso do seu filho, entende? Porque nós, seres humanos, nós precisamos nos comunicar. Sim. Entende? A gente gosta, a gente ama ouvir o outro. A gente tem que se dar conta disso, a gente tem que valorizar mais isso. Né? Que lindo, olha que bonito. A gente vê a tua emoção ao falar, sim, né? Sim, realmente uma paixão para ti, É uma né? paixão que eu tenho mesmo, sabe? Porque isso, a gente aprende a falar. Olha que lindo, a gente aprende a falar. Sim. A gente ensina uma criança a falar. Pensa né? bem. E isso começa não com fonoaudiólogo, começa em casa. É verdade. Né? Eu contrato mãe e filhos, familiares. Então, isso é muito bonito. E essa parte da fonoaudiologia, né, que para alguns, assim, tipo, é uma profissão elitizada, difícil acesso, não é. Não é. Hoje tem no sistema fonoaudiólogos, tem colegas que trabalham pelo sistema. A fonoaudiologia hoje tem espaços diferenciados. Mas hoje está mais propagada. Antigamente era muito assim, a criança que não sabe falar, a pessoa que teve um problema até de um AVC. Era uma coisa meio limitada, né? Não sei se não passava isso. Eu acho que com o passar do tempo a gente está percebendo o quanto que é importante a pessoa cuidar
da sua voz, né? Em vários aspectos, né? Exato. Tu está trazendo uma coisa muito importante, assim, ver a fonoaudiologia não somente para o tratamento, a reabilitação. Sim. Mas ver a fonoaudiologia no campo da prevenção. Né? Exatamente. Que essa é a minha grande paixão na área de voz, né? Claro, eu trabalho também em reabilitação vocal, mas cuidar da voz antes da patologia, nossa, isso assim é encantador demais. E como é que a gente faz um apelo para as pessoas fazerem isso? De ter essa prevenção com a sua voz? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar atenta a alguns sinais, né? Por exemplo, assim, ficar mais de 14 dias rouco, tem obrigatoriamente que ir ao otorrino e no fonoaudiólogo. Não deve ficar esperando, tá? Sim. Tem 14 dias seguidos. Né? Isso é um indicativo de que tem alguma coisa realmente ali instalada, que tem alguma coisa errada, Sim. que tem alguma alteração, tá? Na estrutura da prega vocal. Sim. Certo? Cansaço. Fala e fica cansado. Estou com cansaço. Deve procurar um fonoaudiólogo para ver o que você está fazendo, como você está respirando, como está a tua articulação, para melhorar esses aspectos, e aí você vai ter o ganho, né, na sua produção vocal. Para quem usa a voz profissionalmente, palestras, cantar, né, Sim. ou dar aula, por exemplo, saber que tem que fazer aquecimento vocal e desaquecimento vocal também. Tem o desaquecimento também. Tem o desaquecimento, que é muito importante também, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, assim, diz assim, eu vou tomar, por exemplo, um chá, eu vou mastigar um gengibre. Não é indicado mastigar um gengibre quando é um profissional da voz. Olha! Porque tem um efeito anestésico e depois, passado esse efeito, a pessoa pode ter uma alteração maior, né? Porque dela fez abuso vocal, porque não estava sentindo nada e ok, vamos lá, vamos falar, vamos aumentar a intensidade do som, né? O que tu fala assim, é muito importante, porque a gente tem que valorizar o profissional que estudou para isso, né? Exatamente. Não dá para ser autodidata, não dá para tu querer inventar moda, né? E às vezes tu vai fazer algum tipo de procedimento que tu pensa que está ajudando, né? E na verdade não, tá? De repente está agravando alguma coisa que poderia ser fácil de resolver, né, Miriam? Exatamente. Bom, eu já tive em situações assim, de workshops, por exemplo, que as pessoas trouxeram o seguinte, já vi uma pessoa chupando um limão e ficou com a voz limpa. Né? Mas como a pessoa estava fazendo? Ela estava sugando, ela chupava, ela sugava o limão. Bom, o uso do limão, né, muito frequente, pode causar o quê? O ressecamento do trato vocal. Olha só. Mas a pessoa estava fazendo uma sucção. Então, a pessoa estava fazendo um exercício que dava para ela, assim, um aumento de mobilidade em estruturas relacionadas com a fonação. E aí deu uma amplitude na sua projeção. Né? E o limão, se ali tinha alguma produção de muco, claro que limpou. Sim. Mas usar sempre não é o mais indicado. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que tomar água, remédios para a voz, qualidade do sono e tomar água. Veja bem, eu não estou dizendo dormir bem, eu estou dizendo qualidade do sono. Porque a pessoa tem que ter qualidade no seu sono. Por exemplo, a pessoa pode dormir 6 horas, deitar e dormir 6 horas e acordar podre de cansado. Porque não teve um sono com qualidade. Foi aquele sono... E o que é o sono com qualidade? Bom, o sono com qualidade é você conseguir chegar no estágio de sono profundo. Né? Para isso, muitas vezes a gente tem que preparar o ambiente. Deixar ele mais escuro, tirar objetos que estimulam o quê? Você ficar mexendo nele o tempo todo, que é o caso do aparelho celular. Na era celular está acontecendo muito isso, né? Eu compartilho com vocês uma experiência minha agora, né, recente. Teve esse temporal, né, em Porto Alegre e ficamos sem luz. Alguns bairros, né, ficaram sem luz. Né? Eu digo ficamos porque o meu bairro ficou sem luz e outros próximos também. Sim. Aí o que aconteceu? Eu não dormi, porque eu fiquei sem celular e eu não tinha despertador. Né? E eu digo assim, gente, eu estou escrava disso. Imagina, né? Aí eu pensei assim, e aí eu comecei a fazer uma análise minha, assim, eu digo assim, mas peraí, meu sono também não está lá grande coisa daqui a pouco, porque tem dias que eu fico muito atenta, assim, não que fique prestando atenção naquele pim chamado, porque eu desligo a parte
da rede social. Mas a coisa de ficar vendo que hora é, para ver se não vai despertar logo, meu sono fica sempre intercortado. Aí eu comprei um relógio analógico. Olha, gente, pilha, a volta do relógio analógico. Isso, coloquei. Por incrível que pareça, gente, melhorou muito a minha qualidade de sono. Mas claro... Porque eu tirei um estímulo de perto, sim, tá? E melhorei também assim, o ambiente, aromatizei, e isso melhorou bastante. Como eu sou profissional da voz também, porque eu dou aula, eu trabalho diretamente com voz, isso também deu uma diferença para mim. Então, é muito importante quando o profissional que trabalha com a área da saúde também ter experiência para poder passar para o próximo. Claro. Então, a fonoaudiologia, né, ela é isso, ela serve tanto para quem vem buscar o acompanhamento, como para quem é o fonoaudiólogo, porque nós também devemos cuidar da nossa voz. Sim, tem, até porque para ter uma qualidade de trabalho e mostrar, né, que funciona, porque não adianta tu fazer só para o paciente e não cuidar, porque são pacientes, a gente trata falando certo, né? São os pacientes. Isso. Tá. E essa questão de aula, de dar aula, como é que é, a professora Mia? Bom, isso surgiu então em 2019, né, na minha vida, foi uma experiência muito grande, muito boa. Como eu tenho um mestrado, eu escrevi um livro, né, um capítulo de um livro chamado Caminhos da Linguagem, em que bacana, fala sobre as nuances da comunicação. Né? E aí tem tudo a ver com a aula que eu dou, que é sobre voz e comunicação na Escola Perestroika, no curso Chora Solto. Conta um pouco sobre a perestroika, como é que chegou a participar dessa escola que é do mundo todo, né? Bom, eu participei sendo aluna. Eu fui aluna, né, desse curso, que é muito bom, é maravilhoso. Ele a gente fica se analisando, vendo como a gente muitas vezes tem hábitos de comunicação, né, que nos bloqueiam, porque a gente fica muito preocupado com o quê? Com o julgamento do outro. E a gente se dá conta que a gente nunca vai dar conta do outro. Nós estamos imersos numa grande vulnerabilidade. E o que cabe a nós é termos respeito quanto às opiniões dos outros. Sim. E também ter muita verdade naquilo que faz. Né? Como há pouco eu fiz. E não adianta eu dizer para um paciente, tem a qualidade de sono, se eu não sei fazer isso também. Então, essa troca de experiência, dizendo assim, olha, eu tenho essa experiência, isso eu fiz, não quer dizer que você tenha que fazer, mas você vai achar o teu jeito, e o teu jeito também é bom. O teu jeito de ter uma qualidade também. Isso faz com que a tua narrativa seja uma narrativa educativa. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter noção de quando você está fazendo uma entrevista, está numa reunião, os pontos que você vai abordar. Né? Então, a escola, esse curso, ele te traz o quê? A construção de uma narrativa expressiva saudável para você, né? Sim. E um autoconhecimento com relação à tua postura dentro desse universo que é a linguagem, porque tudo é linguagem. Então, por isso que chora solta, a pessoa se emociona, ela quebra paradigmas. Né? É um curso em que você quebra muitos paradigmas. Né? Você faz uma reflexão das coisas que você fica reproduzindo e de forma um pouco coletiva e ser muito... E aí, como é que passou de aluna para professora? Pois então, isso eu estou contando para ver como isso me apaixonou, né? Aí, como eu sou fono... Não, as meninas... Tudo que tu fala, a gente vê que tem muita paixão do que tu disse. Tu realmente é apaixonada pelo teu ofício, né? E tu quer passar isso para as pessoas. Isso é bem legal. Isso realmente é meu. Isso assim, é né? muito bacana. Daí, como eu sou fono, a Fernanda Bafa e Julia, elas me chamaram para conversarmos sobre a possibilidade, então, de dar uma aula com uma metodologia criativa, porque a escola tem esse diferencial, é metodologia criativa, não é aquela metodologia acadêmica. Mas sendo que a aula que eu estou dando, ela tem sim teoria, porque não tem como fugir disso. Não tem como fugir, claro. Exato, né? Tem que falar sobre o que é a prega vocal, como ela é constituída, os órgãos associados com a fonação, né? Então, tudo isso é abordado nessa aula. E técnicas, né, com o profissional junto, para que o aluno saiba o que fazer antes de dar uma aula, uma palestra, uma reunião, o aquecimento vocal, o desaquecimento vocal, manobras para melhorar a projeção, a articulação, né, a comunicação corporal, os gestos que você está falando, o que vai complementar, o que vai dar ênfase na sua fala, né, sem poluir a comunicação. Certo? A leitura do outro também com relação aos gestos, né?
Porque a gente É uma coisa bem precisa, complexa, né? muito complexa. Porque a comunicação é isso. E a gente muitas vezes perde isso, porque a gente fica numa coisa assim, falando sem prestar atenção naquele outro. O ser humano, ele precisa falar olhando para o outro. Isso é básico nosso. Tá? O olhar, Exatamente. esse contato. Né? Aqui, por exemplo, eu estou com você, eu tenho que olhar para você, mas eu também estou falando com muitas pessoas e eu tenho que dar também esse olhar para a câmera. Eu tenho que, porque eu estou olhando para quem está me assistindo. Exatamente. De uma forma virtual, muito bem. mas eu tenho que ter esse conhecimento, entende? Então eu não posso ficar falando, olhando para a parede, dizendo coisas assim, né? Porque isso fica uma coisa muito maluca, né? E isso a gente tem que trazer de novo, né, no nosso nicho. Temos que reaprender, né? Reaprender. É muito importante isso. O olho no olho. Muito importante. Fala. Que interessante. E aí, dentro da perestroika, tu dá exatamente que disciplina? Voz e comunicação. Direto. São o que se deve fazer, o que não se deve fazer com a voz, atividades que vão melhorar a tua projeção vocal, né? Dicas importantes, o que a voz carrega. A voz é a nossa identidade. Que coisa linda. Nesse livro, no capítulo que eu escrevi, tem uma frase minha, de autoria minha, que diz assim: a voz e a fala vestem o discurso, mas pode despir o sujeito. Né? Olha, que profundidade, exatamente. Então, assim, porque você pode estar usando uma voz bem aveludada, as palavras mais elaboradas do vocabulário, mas aquilo dentro de ti não está passando verdade. O que vai acontecer? Você perde totalmente a credibilidade. Você fica nu. As pessoas não vão acreditar naquilo que você está dizendo. Porque você tem que passar pela voz. Tu tem que a emoção. Tu passa. E isso se aprende? Sim. No primeiro lugar, eu sempre digo na aula assim, ó, você tem que ter consciência disso. Tá? Porque não adianta, não, mas não era isso que eu queria dizer. A tua entonação vocal disse isso. Muito legal. É muito importante a gente ter essa percepção. Isso é para a vida, né? Isso é para a vida. Assim, eu tive a oportunidade de ter contato com outras pessoas de outros estados do nosso país, né? Então, eu percebo muito assim, aqui no Sul nós temos uma característica de falar assim, bem incisivo, assim, né? Tá, mas então, né? É isso? Então, certo? Então, a gente tem essa tendência de usar uma entonação mais incisiva, de... eu estou dizendo que é. Sim. Né? E nós somos taquilálicos, nós falamos muito rápido. A gente vai falar com uma colega, uma pessoa que é de outro estado, ele fala muito mais devagar. Ele vai pensando, mas pense bem, olhe e veja. E a gente fica assim, diga logo, fala. Então, a gente nasceu apressado. A gente é muito apressado. Então, a gente é aquela coisa assim, ó, pá, entende? Só que depois, a gente não pode dizer assim, ó, não, mas não era isso que eu estava querendo dizer, não. Olha o tom da voz que você está usando. Você está me dizendo e está passando isso para mim. Então, relabore a tua entonação, relabore a tua prosódia, relabore as tuas palavras, porque a tua voz, a tua fala tá te despindo na minha frente como uma pessoa que não está muito aberta à troca. Quando é assim, né? Eu percebo, né, como eu te falo, que esse teu entusiasmo, e aí eu estava comentando contigo que antigamente era muito assim, eu tenho um problema, eu vou no fono. Isso tu percebe que as pessoas que te procuram, os teus pacientes, tu percebe que isso mudou, que as pessoas agora estão preocupadas em mostrar tudo isso que tu está me falando, e não só preocupada que eu estou com uma patologia, que eu estou com um problema na minha corda vocal, ou seja o que for. Tu percebes isso? Hoje é muito mais na área de voz, né? Sim. Percebo muito. Os cantores, eles estão chegando antes da patologia. Tá? Que coisa. E o grande ganho, não desenvolvem patologia durante o trajeto profissional. Então, assim, por exemplo, o Projeto Sou Música, ele já tem 3 anos. Tá? Não tem caso de voltar assim, tô com nódulo, tô com pólipo. Não. Todos estão cantando. Pode acontecer assim, eu estou sentindo aí que estou um pouco de cansaço. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos mudar um exercício, por exemplo. Né? Vamos alterar ali a frequência de um exercício. Mas tu está vendo que é a preocupação. Está tendo muito maior. E também tem muito assim, de um dizer para o outro, olha, eu estou resolvendo o meu problema, eu tô prevenindo. Isso. Vai lá. Tem muito disso? Tem. Na verdade, eu posso te dizer assim, é de ver o trabalho do colega. Tu vê no palco.
Tu vê no trabalho, assim, tem uma coisa diferente ali, tá mais solta a voz. A gente usa muito o termo assim, soltar a voz, né? Tá soltando mais a voz, tá diferente, né? O cara fez o show ali, olha, sustentou, né? O tempo todo. E a pessoa sai satisfeita também, né? Sim. Então, é um investimento que a pessoa faz tá investindo, claro. Né? Conhecimento não ocupa espaço. E o Sou Músico nasceu depois desse teu envolvimento, que eu queria te perguntar agora, no Carnaval? Pois então. Me conta essa história do Carnaval. O projeto, na verdade, ele nasceu dentro da escola Bambas da Orgia, que é a minha escola de coração, né? A minha também. Um beijo, mestre Newton. Então, num workshop em 2017, dentro da escola com a harmonia da época, né? E aí eu vou citar o nome, porque eu tenho autorização, do Fábio Ananias, que estava na minha escola na época. Maravilha. Ele traz a questão assim, de que nós, fonoaudiólogos, não tínhamos assim, uma noção da realidade do cantor. E aí aquilo ficou na minha cabeça, o que poderia ser, né? Porque todos os colegas, meus colegas, trabalham super bem, porque são exercícios, são orientações, mas a questão da realidade é a gente saber assim, ó, que ele precisa ser instrumentalizado. Sim. Ele precisa entender o que está fazendo. E não simplesmente fazer porque é o profissional que está fazendo corretamente com ele, né? Então, eu comecei a bolar esse trabalho, né? De uma forma ética, trabalhando muito a questão da prevenção, né, da conscientização. Então, já teve 3 etapas, agora estou indo para a 4ª etapa do projeto, né, que é trabalhar a questão desse cantor entender que ele tem que manter este cuidado, né, porque isso tudo é uma reeducação. Primeiro, ele aprendeu a chegar no profissional, depois a se valorizar como profissional instrumentalizado. Agora ele está na fase em que, projeto, né, em que ele tem como referência os profissionais da saúde, porque eu tenho que também indicar otorinos, claro. Né, professores de canto, são fundamentais professores de canto junto com o trabalho fonoaudiológico, no canto. Né? Sim. Muito importante. Então, isso tudo faz com que o profissional da voz, o cantor, ele tenha um diferencial. E Porto Alegre, ele é rico em arte. É uma cidade rica em arte. Até por a questão de rico em arte vem uma curiosidade. A gente acompanha que tem muitos profissionais do samba no projeto Sou Músico. Sim. Mas não é só, né? Não. Tu trabalha com outros artistas de outras vertentes, né? Isso. No decorrer assim, do trabalho, foram se aproximando cantores do jazz, jazzistas, né? E também cantores de música popular brasileira do projeto, né? Então, assim, o meu nicho de trabalho é samba, né? Desde samba de raiz, escola de samba, samba enredo, né? Sim. E jazzistas e cantores de música popular brasileira. E o pessoal do Carnaval recebeu bem a Miriam? Olha, tenho que dizer que sim, de braços abertos. Eu tenho um carinho muito grande por eles, assim, pedir orientação, os que já passaram pelo projeto presencialmente, porque isso é uma coisa que eu quero deixar claro. É muito importante a questão do presencial em algum momento. Sim. Tá? Eu já tive, assim, músicos perguntando, você pode me dar uma orientação virtual? Se eu fizer um exercício de vibrar a língua, como é que eu faço? Não dá para ser se a pessoa não está junto, tem que ver a pessoa fazendo, né? Ou, então, assim, dá para fazer por tele? É permitido se fazer, sim, pela minha profissão, mas desde que a profissional tenha noção de que a pessoa está fazendo bem certo. Sim. Mas o projeto, a essência dele é presencial. Tá? Porque eu instrumentalizo o cantor, tem materiais, tem recursos, né? Eu tenho dentro do projeto a eletroestimulação, a laser terapia, então não tem como fazer isso. E a consulta, quantas vezes eles participam? Bom, aí assim, ó, tem uns programas que eu organizei como de 10 sessões. Pode ser de 12 ou de 14 sessões, né? Porque tem começo, meio e fim, que foi a questão que o cantor trouxe, né? Dessa percepção, entende? Porque é aquela coisa assim, quando termina? Quando é que eu vou ficar bem, né? Então, vamos indo. Muitas vezes a gente diz, enquanto você vai evoluindo. Então, a gente tem começo, meio e fim, isso organiza a pessoa, né? Então, esse projeto ele tem essa característica e que faz com que a pessoa se organize para estar uma vez por semana, né? Ou fazer uma assessoria, o suporte, que é chamar o profissional para fazer o aquecimento vocal dele antes de uma apresentação, né? Então, assim,
Posso citar aqui Imperadores do Samba, que foi a campeã do Carnaval de 2019. Brilhante. Foi assim, emocionante vê-los entrando na avenida, todos ali aquecidos. Sim, tu vê o resultado, né, do teu trabalho e do esforço deles, né? Cito, porque me autoriza a citar, no sentido assim, que isso é um exemplo de como Porto Alegre, tá? É uma cidade que tem, sim, profissionais que estão buscando qualidade no seu trabalho. Tá? E isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar aqui claro, porque a gente tem uma tendência assim, fora, né? Vai lá fora para aprender. Aqui a gente tem profissionais de qualidade que estão buscando esse cuidado, que estão bebendo água. E estão preocupados, né, com o seu produto, que é a sua voz. E tem que trabalhar para isso, que o seu instrumento é a sua voz, né? Exatamente. Eu acho que essa consciência é bem bacana. Sim. E a gente está quase no final, aqui, só queria saber assim, um pouquinho como é que foi a tua participação no Conselho Federal de Fonoaudiologia, que tu conheceu o Brasil, foste vários cantos do Brasil com esse trabalho. Como é que foi? Bom, eu tive a oportunidade de ser conselheira. Hoje não estou mais conselheira, né? Mas eu tive sim essa oportunidade, eu tive a indicação do meu regional para ficar 3 anos, fiquei 3 anos indo e vindo, né? Porto Alegre, Brasília e tal. E foi algo assim muito importante, porque lá eu vi o quê? É onde surgem as nossas leis para defender e proteger a sociedade. Tá? Dos maus profissionais, dos ilegais, né? Que também eu peço aqui, atenção quando for ver uma orientação de quem está dando orientação, porque nem sempre é um fonoaudiólogo, tá? Nem sempre é um professor de canto. Tá? Então, são fonoaudiólogo, professor de canto, um médico, otorrino, são profissionais que têm conhecimento, sim, professor de canto, da área de canto, textura, fonoaudiólogo da fisiologia para o canto e do médico, obviamente, da anatomia, da fisiologia, enfim, né? Então, muita atenção das buscas em redes sociais, em vídeos de leigos, tá? Porque muitas vezes a pessoa passa uma orientação, porque para ela fez que foi boa, mas ela não conta que depois teve um probleminha, ela não mostra o probleminha, né? Sim. Então tem casos... Só mostra aquele resultado imediato que depois... Há casos das pessoas ir na rede, ver um vídeo, imitar aquele exercício e desenvolver uma patologia. Aí tem que ir no fono para reabilitar. Entende? Aí o fono tem que fazer um trabalho que já poderia ter feito antes. Exatamente. Se aprendesse a fazer um exercício corretamente, né? E muitas vezes aquele exercício nem é para aquela pessoa, né? Porque não vai dar tempo aqui a gente falar, mas existe uma coisa chamada potência muscular, o teu potencial muscular, que o fonoaudiólogo pode avaliar pela dermatografia. E aí faz toda a diferença. Se tu tem força, se tu tem velocidade de contração, se tu tem resistência. Então, tu não pode buscar isso com qualquer pessoa. Aprendam a valorizar o profissional que realmente cuida da voz de vocês, que é um fonoaudiólogo, que é um professor. Claro que um colega vai ter uma experiência legal, né? Olha, eu faço assim para alcançar tal nota e tal, mas procure saber se aquela técnica é para você. Porque às vezes a pessoa, na melhor das intenções, vai estar ajudando a desenvolver um problema, né? Não, ajudando entre aspas. Eu fico muito feliz que a grande maioria dos cantores que passaram pelo projeto, que passam, eu sempre digo, é intransferível essa prescrição de exercício. E eu já tive um retorno de uns cantores assim, o fulano faz exercício, mas isso aqui não é para ti, tu nem sabe fazer isso aqui, tem que ir lá falar com ela para fazer. Bacana, importantíssimo lindo isso. Importantíssimo isso, né? Aspirina é de comum uso público, assim, tá? Mas faixa preta não. Não é mesmo? Na medicina não é assim? A mesma coisa na fono, né? A gente não pode dar medicamento, a gente não pode indicar, não pode prescrever medicamento, mas exercício, às vezes é o mesmo exercício, só que a frequência é diferente. Um faz 7 vezes, o outro faz 5, o outro faz 3. Mas tem um porquê. Miriam, muito feliz com a tua participação. Olha, é lindo ver o teu entusiasmo, né? E o teu conhecimento, porque tu cada vez está buscando mais aprender para passar para os teus pacientes. E esse entusiasmo é muito legal. Eu fico feliz de ter te convidado para conversar conosco aqui no Samba com Ela. Foi uma grande participação. Eu quero que tu volte todas as vezes que tu quiser. E dizer, olha aqui, pessoal, preste atenção. Vamos valorizar o profissional, vamos cuidar da voz,
Vamos fazer, como que é o nosso samba, como ela vai fazer, nossos sambistas, vamos dar valor a um profissional que sabe o que está fazendo para a qualidade cada vez maior, né, do trabalho de vocês. Então, eu quero te agradecer. Nosso Samba com Ela hoje está sem música, mas falando muito sobre a voz, que isso é muito importante para a música, né? Então, tem tudo a ver. Eu fiquei muito feliz com a tua participação. Quero agradecer. O nosso Samba com Ela tá chegando ao final. Nós temos o apoio cultural da Fama Luminosos, nossa diretora e produtora, Thaisa Lampert, nosso diretor-geral, Edésio Paz. Um beijo, Edésio, que está aqui conosco no estúdio. E quero dar um beijo para os nossos queridos web espectadores, e dizer que daqui a pouco a gente volta, né? Acompanhem a nossa programação do nosso canal da Rede RVC, nossos programas Samba com Ela, o Em Pauta e outras atrações que a gente está programando para vocês. Um beijo para vocês. Muito obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigada pela atenção e audiência de todos.